Boa noite, bem-vindos ao meu canal, canal da Mãe Cléo, onde nós estamos aqui para falar da Umbanda. Dando continuidade, né, às minhas entidades, hoje eu vou falar do seu tranca-ruas. Tranca-ruas das 7 encruzilhadas, né? Daí tem os tranca-ruas, tem, né, das almas, do Imbaré, do Cruzeiro, e eu trabalho com o tranca-rua das 7 encruzilhadas. Então, assim, eu vou falar alguma coisa que vocês encontram no Google, tá? E também, daí eu vou falar como ele se apresenta para mim. Então, muitas coisas que eu falo não vai estar em nenhum livro, em lugar nenhum, nem no Google. Porque é eles que passam para mim, as próprias entidades. Para quem já leu meu livro sabe do que eu estou falando, né? Que eu consigo vê-los e conversar com eles. Então, hoje, né, falando do seu tranca-ruas, o que eu procurei no Google, o que está no Google é uma entidade que apresenta como um homem refinado, alegre e sociável, que gosta de estar sempre rodeado de pessoas, amigos e familiares. Ele era religioso, né, quando ele viveu lá, e foi subordinado a Ogum, né? Ele nasceu em berço de ouro, então o tranca-ruas vem de uma linhagem, né, de nobres, né? Então ele nasceu nesse berço de ouro. E agora eles são responsáveis, né? Depois que ele fez sua passagem, os tranca-ruas se tornaram responsáveis pela limpeza do astral dos caminhos do mundo. Então, né? Daí tem tranca-rua da estrada, tranca-rua das 7 encruzilhadas, que é o meu. Então, esses tranca-ruas, eles trabalham abrindo seus caminhos, né? Ele abre os caminhos que foi trancado. Ele se apresenta para mim um homem de estatura assim, mediana, moreno claro, muito simpático, muito alegre, como falam dele, né? Mas o que eu posso sentir assim que ele fala para mim assim, que ele não gosta de traição, até porque ele foi traído, né, na época que ele viveu. Isso é uma história que ele contou para mim, né? Eu procurei um pouco relacionada a essa história, não encontrei, então eu creio que essa é uma história que só o seu tranca-ruas contou para mim. Ele disse que ele foi traído, então ele não gosta de traição. Então, quando você procura um tranca-ruas para fazer um trabalho, seja muito sincero com ele, seja muito franco que você vai conseguir aquilo que você tanto deseja. Né, ele teve o seu amor tranca-ruas também, ele mexe com magias, né? Porque teve uma parte dele que ele mexia, ele lidava com as ervas, né? E ele também tentou salvar a esposa dele, porque sim, minha gente, ele casou, né? Ele teve uma esposa e essa esposa ficou muito doente e ele, usando da sua magia, da sua bruxaria, né? Na época, ele foi tentar salvar ela, fazendo onde ele foi, né, condenado por estar usando isso. Tá usando a magia, porque naquela época não se podia usar. Também ele conta que ele trabalhou também como advogado dos mais necessitados. Então eu tenho esse costume da gente falar assim, tranca-ruas é advogado, fala com tranca-ruas. Sim, realmente uma das qualidades de tranca-ruas, sim, foi advogado dos necessitados. Ele trabalhava e não cobrava, mas ele ganhava muito presente por essa simpatia que ele tinha. Então o povo ia procurar ele porque gostava dele. E ele morreu muito novo, né? Ele morreu na faixa dos seus 40 e poucos anos. Então ele não morreu muito velho. Então eu converso muito com ele me ajuda bastante. De vez em quando ele me leva nas encruzas dele, fica lá e me senta lá, a gente fica conversando, ele fica me mostrando. Ele conhece muito das leis, ele me explica bastante. Então assim, se você tá com algum problema na justiça, alguma coisa, o que ele gosta, faça lá, pega o seu bifinho, leva na encruza e pede para que tranca-ruas dê uma olhada para você, que vai dar muito certo. Essa parte da história não está em lugar nenhum, que é o que ele fala para mim. Eu tenho ele assim como aquele tio protetor, né? Como eu já disse, eu tenho o Pinga-Fogo como pai, e tranca-ruas para mim é aquele tio que me ajuda, né? Que tá ali, me dá conselhos, me protege. E ele sempre fala para mim, ele fala assim, minha filha, não traia seus amigos, não traia aqueles a quem você confia, porque depois que houver uma traição,
se quebra e é como um cristal, daí não tem como juntar. Então seja o mais sincera possível. Então eu falo para vocês, quando procurar um tranca-rua, seja o mais sincero possível, porque sim, ele vai abrir seus caminhos, porque é isso que ele, né, está destinado a fazer, né? Então ele é subordinado a Ogum e Ogum deu a ele essa missão de abrir os caminhos. Então ele trabalha nessa limpeza, mas ele tem o lado sombrio dele. Como ele fala que todo mundo tem o seu lado bom e o seu lado mal, tranca-ruas também ele faz as suas feitiçarias, ele mexe muito também com esse lado também. Então, toma muito cuidado quando você for pedir algo. Ele sempre fala, né, que a lei do retorno tá aí. Se você pede uma coisa para prejudicar os outros, você pode ter certeza, 50% disso vai vir para você. Então, essa é a história, né, do meu tranca-rua, o tranca-rua das 7 encruzilhadas, né, que vem subordinada ao Ogum, que eu trabalho com ele, não tem muito tempo que eu trabalho com ele, creio que tem aí mais ou menos uns 15 anos. Pinga-fogo já tem mais de 30 e o seu tranca-ruas aí tem uns 15 anos que eu trabalho. No meu terreiro é ele que cuida da gira, ele que desenvolve os filhos, né? Ele que põe os filhos para girar. Então ele cuida dessa parte, então ele faz a parte social ali de conversar com os filhos, atender alguns médios, até por causa da simpatia dele, né? Todo mundo gosta dele, né? O meu tranca-ruas ele usa, né? Ele tem a capa azul e vermelho. E ele, assim, eu sinto que ele é uma entidade muito querida, né? Até pelos meus filhos de santo que gostam muito dele. Então, gente, essa é a história do meu tranca-rua, o tranca-ruas das 7 encruzilhadas. Então, era essa história que eu tinha para contar para vocês. Gente, quem não comprou o meu livro, compre o meu livro, né? Minha Vida na Umbanda, onde eu conto algumas das dificuldades que eu passei até entender a religião, até eles fazerem com que eu entendesse que essa não era uma religião do mal, que eles não eram, né, que os Exus não eram o diabo como fala, né? Então, como eu vejo eles como são, então eu fiquei um pouco confusa no começo, mas depois eu acabei vendo que realmente eles não têm nada daquilo que falam. Então, as histórias estão aqui no meu livro, a minha vida está aqui. Então, vocês comprem o livro, né? Tá à venda em todas, né, as plataformas aí que vende, né, os livros, na editora CRV também. Então, aí conta um pouco da minha vida, da minha história, como eu me tornei mãe de santo, o que eu fiz. Comprem aí. Gente, curta o meu canal, né? Se inscreve aí no meu canal, vamos fazer esse canal subir, tá? Meu boa noite a todos, meu axé.